A todos eu apresento a minha saudação, que faço, desejando a bênção de Deus, o nosso Pai Celestial, a bênção de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também desejo a todos a bênção do irmão Aldo, o nosso profeta. Em mais esta oportunidade de reunião, um momento que nós temos para podermos meditar, refletir nas mensagens, doutrina, disciplina de nossa igreja, ensinos estes que nos prepara espiritualmente, que molda o nosso espírito, para que um dia nós possamos ter o direito da nossa salvação e viver eternamente no reino dos céus. Então é um momento muito oportuno, da qual o nosso Deus pode nos conceder a inspiração, desde que nós confiemos que Ele, junto ao seu Espírito Santo e aos seus santos, podem nos dar esta inspiração para o entendimento da mensagem. Também é um momento oportuno para que nós possamos louvá-lo através de hinos e também ouvir belas apresentações apresentadas pelo nosso coral. Para iniciar a nossa reunião, eu irei fazer uma oração, da qual eu peço a gentileza de todos que fiquem em postura de reverência, em postura de oração, para que possa então neste momento pedir a Deus o que precisa para a sua vida, para a sua família, para os seus lares, e também expressar a Ele adoração, agradecimento junto aos seus santos por tudo que já tem feito em nossas vidas. Então, vamos orar. Ó Deus, grandioso Pai, nós muito adoramos ao Senhor, por tudo que o Senhor sempre tem feito por nós, por nossas vidas, por nossas famílias, por nossa igreja, por todos os nossos irmãos e irmãs, que têm tido reverência ao Senhor, que têm procurado viver segundo a sua santa vontade. Receba essa sincera adoração de todos nós, ó bondoso Deus. Assim expressamos também adoração a Jesus, o seu amado Filho, adorando também a Virgem Maria Santíssima, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, e ao profeta Santo Irmão Aldo, santos que viveram nesta terra, que auxiliaram ao Senhor, que divulgaram a sua palavra, a sua santa vontade. E hoje são vitoriosos, estão nos céus e são dignos do nosso reconhecimento e da nossa adoração com sinceridade. Ó Pai, venho pedir ao Senhor, na comunhão do seu Espírito Santo, junto a Jesus, junto à Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos. Estamos iniciando esta reunião online, onde diversos irmãos por todo o nosso país e até mesmo em outras nações desta terra podem estar participando, podem ter este momento de reverência ao Senhor. Eu peço que os conceda inspiração, que os conceda entendimento, para que possam entender a mensagem de nossa igreja. E mesmo então, afastado fisicamente, mas próximos virtualmente, nós possamos então, assim, ao meditar, ter o entendimento e passarmos a viver segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do reino dos céus, vivendo esses ensinamentos que são bons, que preparam o nosso espírito, assim para vivermos nesta terra enquanto o Senhor permitir, mas que para ao findar da nossa vida materialmente na terra, possamos ter uma vida eterna no reino dos céus, acreditando na inspiração do Senhor, confiando que nos concederá a mesma. Nós agradecemos, louvando o teu nome, ó Pai, o nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Amém. A seguir vamos cantar o hino Igreja Forte, de número 1 do nosso inário. Confiante, pois é
A seguir eu convido os irmãos para juntos cantarmos alguns hinos do nosso inário. O primeiro hino que nós vamos cantar tem o título Nesta Igreja Existe uma Só Alma, de número 4. Nesta igreja existe uma só alma, que vibra na presença do Senhor. Existe a verdade, a santidade, na comunhão real do amor. Existe o poder que sempre vence o mal. Existe o caminho para a glória celestial. Existe a presença do Senhor na comunhão real do amor. A seguir vamos cantar o hino Não Nos Vencerá Jamais, de número 8 do nosso inário. Esta igreja é guardada por Jesus, pelos anjos do reino celestial, usando as armas de Cristo e da justiça. Nós derrotamos todo o mal. Esta igreja é fiel e verdadeira. Santa Vó Rosa está sempre a nos guardar. Por isso nunca fomos derrotados e não seremos jamais. A seguir vamos cantar o hino Igreja Apostólica, de número 10 do nosso inário. Esta igreja é aquela que o Senhor santificou, e seu nome está orando, como Ele ordenou. Honra e glória e louvor ao Divino Salvador. Esta igreja é guardada pelos anjos do Senhor. Esta igreja é apostólica, porque Cristo é fundador. Nela todos os que creem, libertados são da dor. A seguir será apresentado pelo coral o hino com o título Ouça o Mestre aclamar. Tu que vives sofrendo neste mundo perdido, sem ter paz no teu coração, ouve a voz de Jesus que te chama, ó amigo, e aceite no teu coração. Nesta igreja Ele está e pode te livrar do pecado cruel e opressor. Dá-me o teu coração.
nos impede, Jesus, pois eu posso sarar tua dor. Se aceitares Jesus e a Ele obedecer, sentirás no Senhor o seu perdão, e a ti Ele dará chuva de graça sem par, luz e paz terá no teu coração. Nesta igreja aprenderás que vivendo com Jesus tu terás a provisão celestial de uma santa poderosa que é a nossa voz, e assim livre estarás do mal. No mundo onde estás, só há tristeza e dor, mas aqui nesta igreja tu terás o consolo lá do céu, e sendo sempre fiel, tu verás que é melhor aqui ficar. Pois aqui a santidade, a justiça e o amor, e o poder do meu Senhor pra te salvar. Venha, vem, pecador, e acerte o meu Senhor, que um dia lá no céu tu viverás. Venha a mim, ó Jesus, é a voz do Mestre acabar sem acabar. Venha a mim, Senhor, venha a mim, ó pecador, porque hoje quero te salvar, sem te salvar. Venha a mim, hoje quero te salvar. A seguir, assim como em todas as nossas reuniões, temos a oportunidade de meditar, de refletir sobre a importância que tem colaborarmos, oferecermos a nossa ajuda, a obra da nossa igreja para a manutenção do seu trabalho. Eu irei fazer a leitura da mensagem contida em nosso boletim que diz sobre este assunto: valorizar a Igreja Apostólica. Nosso santo irmão Aldo, ao seu tempo fisicamente aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante e especial sobre o contribuir para a nossa igreja, dizendo: lutem em favor de sua igreja e não meçam sacrifício por ela, pois ela é do reino dos céus. Entretanto, nesta luta, a Santa Vorrosa, com seus poderosos santos e anjos, estão ao seu lado para ajudá-los. Deem valor aos meus constantes apelos em favor de nossa igreja, pois faço, em nome da Santa Vorrosa, ao seu coração. Não neguem a sua ajuda e seu esforço à nossa Santa Igreja, que é uma obra de Deus nosso Pai e de seu amado Filho Jesus nosso Senhor. Não diminuam o seu amor por esta Igreja Apostólica. Sejam dedicados e esforçados pelo reino dos céus. Contribuam com suas ofertas e seus dízimos sem nunca esmorecer, pois com o seu esforço em favor de nossa igreja, terão a minha bênção e a recompensa dos céus. Como é do conhecimento de todos os irmãos,
Estamos passando por dias difíceis, onde há uma preocupação muito grande com relação à saúde, à economia e à subsistência. A igreja, em virtude desta situação difícil, está com a grande maioria de suas reuniões suspensas temporariamente. Mas temos muitos compromissos assumidos que precisam ser honrados e não podemos deixar de continuar levando o alento a muitos corações através do programa Hora Milagrosa e nem de cumprir os pagamentos de aluguéis de várias congregações e de prover o pagamento do salário de pastores itinerantes e funcionários. Estamos tomando as devidas medidas de contingência e precaução para manter a estabilidade de nossa obra, inclusive paralisando temporariamente várias obras de construção e reformas e adiando novas construções e compromissos. Estimados irmãos, sabemos e compreendemos a situação, mas pedimos ao seu coração que nos ajude neste momento difícil. Se não houver reuniões em sua congregação, faça depósitos ou transferências bancárias para que possamos cumprir nossas obrigações assumidas e dar a subsistência aos nossos funcionários e contratados. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer todas estas dificuldades e lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são provas de nosso amor e fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Tenham muita fé, ânimo, coragem, perseverança, paz, saúde e felicidade em seu viver, com a bênção preciosa de Deus nosso Pai e de todos os seus santos. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e sempre em nossas orações pedimos aos nossos santos o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Prezados irmãos e irmãs internautas, esta é a mensagem da nossa igreja, um apelo aos nossos corações. Eu vou fazer também a leitura dos dados bancários disponíveis para depósitos ou transferências em nome de nossa Igreja Apostólica. O CNPJ 62 771 134 0001 63. Temos conta nos seguintes bancos: Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 1061, dígito 8. Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90-294, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 0270, conta corrente 107, dígito 8. Operação 003. Banco do Brasil, agência 0583, dígito 5. Conta corrente 32-676, dígito 3. Prezados irmãos, em todas as nossas reuniões, sempre ensinamos
incentivamos aos nossos irmãos que são bem doutrinados no aspecto de contribuir financeiramente. O que inclusive, desde o princípio da obra de nossa igreja, foi ensinado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Eles que sempre nos ensinaram a fazer com generosidade de coração, entendendo a necessidade da obra de nossa igreja. Prezados irmãos, esta igreja apostólica, muito embora os irmãos de diversas congregações em sua cidade não está tendo a possibilidade de se encontrar fisicamente no templo de nossa igreja, de se reunir para poder prestar louvor e adoração aos céus, para aprender dos nossos ensinamentos, mas todos sabem que esta igreja apostólica é a nossa casa espiritual, é o lar espiritual onde nos reunimos quando temos oportunidade. E logo após passarmos estes momentos com esta pandemia que tem afetado todo o mundo, nós poderemos ter novamente esta oportunidade de se reunir. Mas não podemos se esquecer que esta igreja continuará precisando da nossa colaboração. Assim como todos nós, todos os irmãos têm cuidado do seu lar, têm cuidado da sua casa, têm tido preocupação com a sua família e têm pedido a Deus por tudo que precisa, assim também nós precisamos pensar em nossa igreja, que é a nossa casa espiritual, que já tem diversos compromissos assumidos e precisa cumprir com os mesmos, inclusive com as emissoras que retransmitem diariamente em diversas localidades do nosso país a mensagem da nossa igreja, através do programa Hora Milagrosa e muitos outros compromissos que os nossos irmãos que são assíduos frequentadores sabem a necessidade. E como eu já disse anteriormente, assim como nós cuidamos da nossa casa, muitas vezes até entre família precisamos adquirir um objeto para o nosso lar, precisamos fazer uma reforma em nossa residência, muitas vezes é reunido membros da família, é conversado, nós precisamos adquirir recursos, precisamos fazer uma reserva para adquirir isso que precisamos. Assim precisamos também pensar na obra da nossa igreja, que não é de uma, de duas ou de três pessoas, mas de todos os frequentadores. Então todos nós precisamos pensar no mesmo objetivo. Alguns podem até pensar, mas agora eu não estou tendo possibilidade. Mas assim que tiver possibilidade, ajude financeiramente. E aqueles que estão tendo condições, não deixe de fazer a sua parte. Inclusive, prezados irmãos e irmãs, o nosso Santo Irmão Aldo, que tanto ensinou ao nosso coração, a Santa Avó Rosa, nesta igreja, nos educaram, nos incentivaram. Muitas vezes aqueles que não conhecem a nossa igreja, que chega até um de nós, um apostólico, para perguntar, às vezes pensa e pergunta: esta igreja obriga, exige, se a pessoa não contribuir, não pode participar da igreja? Não, irmãos, mas ela ensina, ela nos mostra por que devemos fazer, porque como eu já disse, é de todos nós. E se nós não mantermos, quem irá manter a obra da nossa igreja? Como poderemos mostrar ao mundo esta verdade e cumprir os planos do nosso Deus, os projetos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo? No livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E assim acontece na vida de muitos, aqueles que dão com generosidade do seu coração, e vê os seus negócios, as suas atividades, e tudo se dar bem na sua vida, mas já outros têm condições de ajudar mais, de fazer mais pela obra da igreja, e acabam não ajudando, e acabam vendo as suas coisas não ir tão bem como de outros, que nem têm tanta condição financeira como a sua pessoa. Então pensem
reflitam e façam assim que puderem aí na sua cidade, através dos sites, aplicativos dos bancos em que temos conta, ou até mesmo indo até um posto, uma agência dos bancos em que a nossa igreja tem conta, para ajudar na obra da nossa igreja até o momento em que ainda não tiver reunião em sua congregação. Eu agradeço muito a todos que sempre têm entendido, que têm colaborado, que têm feito a sua parte, e desejo que sejam muito abençoados por Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E para consagrar as nossas ofertas para serem utilizadas exclusivamente na manutenção e o desenvolvimento da obra da nossa igreja, eu vou fazer uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te adoramos tanto e queremos expressar também esta adoração, colaborando para a obra do Senhor, a obra de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta terra, esta igreja apostólica. Sabemos da situação que temos passado neste mundo, que tem afetado a todo mundo, a diversas nações desta terra, em todos os continentes. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é capaz de solucionar e de ajudar os teus filhos, e até mesmo ter misericórdia, porque neste mundo existem muitas pessoas boas, que hão um dia, se for possível, se nós fizermos a nossa parte e mantermos a obra desta igreja, levarmos esta mensagem a estas pessoas, a estes lares, a estes corações. Por isso, ó Pai, peço que abençoe os nossos irmãos, que não os deixe lhe faltar nada, que os ajude a vencer nesta terra, abençoando os seus trabalhos, o pão de cada dia, enfim, os seus lares e família. Todos aqueles que têm trabalhado com dignidade, com justiça, que sejam amparados e protegidos. E aqueles que têm pedido pelos mais diversos problemas e adversidades, ó Pai, que o Senhor os ajude a solucionar. Assim, nós muito agradecemos ao Senhor, louvando o Teu nome, ó Deus, o nome de Jesus. E em nome da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, declaro consagradas as nossas contribuições para serem utilizadas exclusivamente na manutenção e desenvolvimento da obra do nosso Deus nesta terra, esta igreja apostólica. Amém. A seguir será apresentado em voz solo o hino com o título Expressões de Jesus.
Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Encontrarás o caminho, a verdade, a vida e a salvação. Se um dia ouvistes falar que Jesus, ensinando as multidões, pregou: bem-aventurado os que têm humildade em seus corações. Bem-aventurados mansos e humildes, os mansos e humildes de coração, pois deles é o reino dos céus, e no céu ganhará de Deus um galardão. Saiba que estas palavras a muitos salvaram, lhes dando o céu, e até ainda hoje libertam e dão salvação a quem for fiel. Aqui ouvirás com clareza e sentirás a força desta expressão. Conhecerás, meu primaz, grande exemplo de amor, humildade e perdão. Prezados irmãos, na sequência eu convido a todos com muita atenção a acompanhar a leitura das mensagens contidas em nosso boletim e também fazermos uma meditação, reflexão sobre as mesmas, que é muito importante para que possamos estar a cada dia em comunhão com os céus e vivendo segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus e de todos os santos. A primeira mensagem tem o título A Falsidade. Os falsos não vivem em espírito, mas segundo a carne. Andam em concupiscências de imundícias e como animais irracionais seguem sua natureza, isto é, querem amoldar seus costumes aos seus deleites cotidianos e não cessam de pecar, enganando as almas inconstantes e blasfemando do que não entendem. Assim, disse o amado e santo apóstolo São Pedro: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando
coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Os falsos se colocam diante daqueles que estavam buscando a Deus na sinceridade de seu coração, a fim de que não cheguem à perfeição. Como ensinamos em nossa Igreja Apostólica, todos os fiéis filhos de Deus, para serem abençoados, devem crer no Pai, no Filho Jesus, no Espírito Santo de Deus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o outro Consolador da promessa de Jesus, no seu sucessor, Santo Profeta Irmão Aldo, e em todos os santos, em espírito e verdade. Não são verdadeiros os ensinos sem fundamento na verdade do Evangelho de Cristo, pois a religião é a ciência que trata do Espírito e que ensina como o homem deve fazer para religar-se a Deus e como permanecer no seu reino, para chegar a ter santidade e um dia ir morar na glória celestial. Porém, os que se afastam da verdade e da justiça divina não podem ser aprovados pelo nosso Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembrem-se que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, precisando da graça de Deus, querendo vida e saúde, se for buscar luz e vida, onde no dizer de São Pedro, são fontes sem água, por certo, continuará sedento e nas trevas, com falta de sabedoria e de entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas, se abrir o seu coração e buscar luz e vida naqueles que são santos de Deus, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberão entendimento para compreender toda a verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós afirmamos que a Igreja Apostólica é a luz do mundo, pois ela permanece na verdade e na justiça de Cristo, e pode encaminhar por Cristo, pelo Consolador e pelo Santo Profeta Irmão Aldo, e pela mesma doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, todos aqueles que buscarem a Deus. Acerca dos verdadeiros filhos de Deus está escrito: vós sois as minhas testemunhas e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum existiu, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Por isso, dizemos, como o apóstolo São Pedro, a todos os que estão dispersos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Deus, o nosso Pai Celestial, disse através do profeta Ezequiel: convertei-vos e retirai-vos dos vossos ídolos, e afastai os vossos rostos de
todas as vossas contaminações. São Mateus registrou o que Jesus afirmou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Observem estas recomendações que está registrada em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Estimados irmãos, fiéis apostólicos, sejam sábios e prudentes. Tomem cuidado com tudo o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, o nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica. Prezados irmãos, uma mensagem esclarecedora, com diversas passagens das Sagradas Escrituras, que são ensinamentos aos nossos corações, são recomendações para que possamos manter inclusive a nossa fé firme, mesmo diante das dificuldades, das adversidades que podemos enfrentar neste mundo, como nestes dias em que estamos vivendo, mantermos a nossa fé firme neste caminho que nós conhecemos, que nós fomos beneficiados pela graça de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, destes santos que foram preparados por Deus, destes santos que viveram nesta terra, que trabalharam em nome de Deus, que nos deixaram ensinamentos aos nossos corações, ensinamentos que moldam a nossa vida, que preparam o nosso espírito, que nos ajuda a vivermos nesta terra, termos uma vida e bem-estar, mas também, além de tudo isso, prepara o nosso espírito, que é o de mais valor que nós precisamos e devemos tomar todo o cuidado, para que um dia possa viver eternamente no reino dos céus. Então, prezado irmão, prezada irmã, prezados internautas, tomem muito cuidado com a falsidade, com pessoas falsas, que muitas vezes, com palavras e com mensagens lindas, fantasiadas, tentam às vezes enganar os nossos corações. Muitas vezes, ao ouvir pessoas com algum tipo de mensagens, às vezes pensamos ser pessoas do bem, pessoas que querem nos ajudar, mas o inimigo do nosso Deus, ele usa muitas vezes pessoas com vozes, com palavras encantadoras, com mensagens, às vezes para tentar prejudicar a nossa fé, para nos afastar de Deus. Então nós devemos buscar fonte segura, e a fonte segura que nós temos espiritualmente é esta Igreja Apostólica, é a mensagem desta igreja, é a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, a mensagem que Ele nos deixou, ela é muito perfeita.
E Jesus, inclusive antes de terminar a sua vida fisicamente nesta terra, prevendo o futuro, prevendo os acontecimentos, e para deixar o seu povo, aqueles que quisessem continuar o seguindo, fazendo a sua vontade e a vontade do seu Pai, tivessem segurança, Ele prometeu um Consolador. Ele disse, e ficou registrado, que esse Consolador iria relembrar tudo o que Ele tinha dito, iria anunciar o que haveria de vir, ou seja, relembrar os seus ensinamentos, a sua vontade, a vontade de Deus por conseguinte, mas iria ainda preparar as pessoas para o seu momento, para o seu tempo, para o futuro. E também Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor. E Ele nos deu esse pastor, o profeta Santo Irmão Aldo. Esse profeta que inclusive antes de terminar a sua vida nesta terra, por longos anos, preparou a sua igreja. E antes de finalizar a sua vida ainda disse que esta igreja estava preparada para seguir em frente. E estamos, porque são anos e anos de ensinamentos. Nós temos muito de doutrina e disciplina, muitos ensinamentos. Ensinos desde o passado dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, e em nosso momento, em nosso tempo, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso devemos tomar muito cuidado com aquilo que lemos, ouvimos e vemos, com pessoas às vezes que tentam prejudicar a nossa vida, que tentam às vezes nos destruir deste caminho verdadeiro, ou nos afastar deste caminho e levar para o caminho do mal, da maldade, do pecado. Jesus, inclusive ensinando, estando no meio do seu povo, e ficou registrado no livro de São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, sentado com as pessoas no Monte das Oliveiras. As pessoas chegaram até ele, os seus discípulos em particular, e fazendo-os, interrogando pergunta, querendo saber como seriam as coisas e como seriam os sinais que haveria nos fins. E Jesus então, respondendo para aquelas pessoas, para os seus discípulos, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele ainda continuou dizendo o seguinte: e ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque é necessário, portanto, isso acontecer. E se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. E Jesus ainda disse: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus, há quantos anos, executando o seu ministério, ele aconselhou aos seus discípulos a tomar cuidado, porque ele disse que muitos viriam. E quantas pessoas vem dizendo em nome de Jesus, às vezes até tentando nos afastar dele, prejudicar a nossa fé, tentando nos enganar o Senhor, a Senhora, você jovem. Ele alertou. Então devemos tomar todo cuidado. Tudo isso que Jesus disse são fatos, são acontecimentos que dia após dia nós vemos acontecer. Mas nós não precisamos nos desesperar. Enquanto as pessoas estão no mundo desesperadas, sofrendo, nós devemos ter esperança. Nós devemos ter paciência, calma, manter a perseverança e a fé. Porque jamais
desde o passado, no tempo de profetas, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, há anos atrás, em todos os acontecimentos na obra da nossa igreja, jamais Deus desamparou o seu povo, e não será em meio às novas adversidades ou às adversidades futuras que Ele irá nos desamparar. O que nós precisamos ter é fé, ter força. Aquele que está se sentindo desanimado, use do melhor meio de comunicação que está ao seu alcance para comunicar com os céus, a oração. E ao final desta reunião, nós poderemos orar, você poderá orar, fazer a sua súplica, falar com os céus, e o faça isso inclusive nesses dias. Reserve momentos do seu dia para orar, para meditar, para rever como está a sua vida com Deus, para que então possa verdadeiramente receber da bênção dos céus, merecer, e Deus poder usar da sua misericórdia para abençoar o seu povo, para ter misericórdia deste mundo, porque sabemos que existem muitas pessoas maus, que não querem compromisso nenhum com Deus, com os céus, mas tem pessoas boas, tem pessoas humildes, tem pessoas que estão em busca, às vezes batendo de porta em porta, procurando uma solução para a sua vida espiritual, e nós estamos aqui. E se você está nos ouvindo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, procure tomar mais conhecimento da nossa fé, procure mudar as suas atitudes se não está dentro do que esta igreja ensina, a sua doutrina e disciplina, porque vivendo esses ensinamentos, tudo poderá se dar bem na sua vida, na sua família, no seu lar. Ainda vou fazer a leitura da próxima mensagem, que tem o título Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos foi o dia em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Isso aconteceu no domingo antes de sua morte e ressurreição. O Domingo de Ramos ganhou este nome por causa dos ramos colocados no chão diante de Jesus. Estava chegando a Páscoa judaica e Jesus sabia do seu ministério e de sua missão. Ao longo dos últimos anos, ele tinha viajado para muitos lugares, pregando, curando doentes e fazendo milagres. Agora, ele era um homem muito conhecido entre os judeus da Judeia e da Galileia. Mas também tinha feito inimigos poderosos entre os líderes religiosos. Nesse domingo, quando se aproximava de Jerusalém, Jesus mandou 2 de seus discípulos para um povoado, onde deveriam trazer um jumentinho. Eles seguiram suas instruções, trouxeram o pequeno animal, e mantos foram colocados sobre o jumento, e Jesus montou nele. São Lucas registrou que, conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela, já prevendo o sofrimento a que passara a cidade. Uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando-o como o Messias, o Salvador prometido por Deus. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos de palmeiras que haviam cortado nos campos para que Jesus pudesse passar. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Assim, Jesus entrou em Jerusalém, montado no pequeno animal, e seguido
por uma grande multidão que lhe dava as boas-vindas. A notícia se espalhou por toda a cidade e todos ouviram que o Salvador tinha chegado e ficaram na expectativa de ver o que Jesus iria fazer. Esse episódio também é conhecido como a entrada triunfal. Jesus passou os próximos dias ensinando no templo de Jerusalém. Depois, na sexta-feira, ele foi condenado e crucificado, a pedido da multidão. Mas, uma semana depois do domingo de Ramos, Jesus ressuscitou glorioso, vencendo o poder da morte. Ao entrar desta forma em Jerusalém, Jesus estava mostrando que ele é o Rei, o Salvador enviado por Deus. Mas ele não vinha com motivações pessoais ou políticas. Jesus veio em paz e vinha para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual, selar uma nova aliança com o Pai e dar a oportunidade de salvação a tantos quantos o seguissem. Jesus daria sua própria vida como homem, para que nós pudéssemos viver espiritualmente. A doutrina que Jesus nos legou, ou seja, o seu evangelho, foi, é e será sempre a mais perfeita em matéria de religião e de moral, razão pela qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O início desta Semana Santa nos faz recordar o grande valor de nosso amado Jesus. Por isso, levamos honras, glórias e adorações ao nosso amado Jesus Cristo, pela sua gloriosa missão de nosso Senhor e Salvador. Esta mensagem, também nos falando sobre o Domingo de Ramos, nos falando sobre a vida de Jesus, o seu ministério. É momento, estamos aí nos aproximando da Paixão de Cristo, da Páscoa, datas tão importantes, momentos para refletirmos o quanto Deus nos ama, o quanto o amor dele para conosco é imenso. E nós precisamos valorizar tudo que Deus fez por nós, ao enviar Jesus a esta terra. Valorizar também o ministério da Virgem Maria, como mãe de Jesus. Ela que Deus se apresentou a ela através do anjo, devido ser a predestinada, ter qualidade para isso. Jamais Deus iria escolher uma mulher qualquer, uma mulher pecadora, que não tivesse qualidades. Mas assim como o seu filho iria nascer santo, puro, imaculado, perfeito, e assim se manter em toda a sua vida, assim também precisaria ser a sua mãe. Por isso nós, povo apostólico, fomos ensinados e somos ensinados a depositar a nossa fé na pessoa dela, a respeitá-la, a prestar as nossas devoções a ela, porque é digna e merecedora, por ter lutado como lutou, ter livrado Jesus ainda quando criança, de ser morto, para no momento necessário, executar um ministério nesta terra tão belo como ele executou. Então, no Domingo de Ramos, relembramos aquele momento, dos últimos dias da vida de Jesus fisicamente nesta terra, nos últimos momentos do seu ministério físico, onde então foi recebido por boa parte dos seus seguidores, daqueles que verdadeiramente acreditavam no seu ministério, que fizeram uma linda recepção para ele. E então, após aquele dia, estando junto com eles, os ensinou, deu as últimas instruções, os preparando
para o futuro. E então, após isso, aquelas pessoas, estimuladas pelo inimigo do nosso Deus, fizeram uma justiça errada e o condenaram à morte. Mas Jesus, Ele pagou pelos nossos pecados, derramando o seu sangue inocentemente. E nós valorizamos tudo isso e devemos então procurar pôr em prática a sua doutrina, que custou o sacrifício dele pela nossa salvação. Temos mais uma mensagem com o título Falar e comentar a vida das pessoas. Desde o início desta obra, da obra desta igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. Um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários sobre a vida particular e íntima de seu próximo, através do uso incontrolável da língua e, nos tempos atuais, das redes sociais. Entretanto, isto é um mal tão terrível como o câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas e principalmente o péssimo costume de devassar a vida de seu semelhante. São Tiago, apóstolo de nosso Senhor, deixou-nos um ensino precioso sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la, dizendo: quem no falar não pecar, esse é o homem perfeito, capaz de refrear o corpo inteiro. Ora, pomos um freio na boca dos cavalos, para torná-los dóceis, e assim podemos governar todo o seu corpo. Eis também os navios, tão grandes como são, e batidos por ventos impetuosos, são guiados por um pequeníssimo leme, para onde a vontade do piloto quiser. Assim, também a língua é um membro pequeno e pode gloriar-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo maligno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, os homens bendizem a Deus e Pai. Também com ela, amaldiçoam os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim entre vós. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Por acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Está bem claro
neste ensino de São Tiago, que todos os que vivem fazendo comentários da vida das pessoas e usam mal o seu falar, bem como o seu escrever atualmente nas redes sociais, impedem que saia de sua boca ou do seu coração coisas boas e saudáveis. Nesta mensagem do nosso santo irmão Aldo, quando ainda fisicamente entre nós, ele aconselha a toda a Irmandade Apostólica que desejam ter uma vida saudável, feliz e abençoada, que procurem obedecer a nossa doutrina e disciplina sobre o uso do falar e de tudo que se refere à sua vida moral e seu proceder. Saibam cuidar bem de sua vida, evitando tudo o que contamina sua alma. Principalmente saibam ter domínio sobre a língua, como ensinou o amado apóstolo, evitando problemas para o seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais, que podem expor as pessoas ao ridículo diante de outros. Sejam prudentes nos comentários, sejam observadores da justiça e de tudo que aprenderam nesta igreja, através de mensagens e conselhos preciosos. Sejam honrados e dignos pelo seu proceder de apostólicos filhos de Deus. Prezados irmãos, uma mensagem que nos faz refletir e pensar como temos comportado, como está sendo as nossas atitudes, o nosso falar e comentar, inclusive, da vida dos outros. Devemos tomar muito cuidado, pois com a língua nós podemos falar com Deus, nós podemos louvá-lo, agradecê-lo, mas também podemos prejudicar a vida das pessoas, fazendo comentários maldosos, inclusive publicando em redes sociais, denegrindo a imagem de pessoas. Nós precisamos ser pessoas idôneas, precisamos ser cuidadosos, e é assim que somos ensinados nesta igreja, tanto no aspecto doutrinário como disciplinar. Ter todo o cuidado, viver segundo a vontade do nosso Deus, para o nosso próprio bem e para a nossa felicidade. Muitas vezes há pessoas que não sabem utilizar muito bem a sua língua e, na atualidade, os meios de comunicação e as redes sociais, compartilhando inclusive mensagens falsas. Isso, além de ser prejudicial, prejudicar a imagem da outra pessoa, denegrindo perante a sociedade e até mesmo a igreja, isso pode prejudicar a própria pessoa que está comentando e compartilhando. Precisamos tomar muito cuidado. Já aconteceu de pessoas acabarem sendo mortas sem dever nada, inclusive em nosso próprio país. Aconteceu um caso, prezados irmãos e irmãs, onde em uma determinada cidade ouviu-se rumores de que existia uma mulher que estava raptando crianças, chegava oferecendo alguma coisa e raptava aquela criança. Então, aquelas pessoas que ouviram esses rumores e que chegaram a dizer que viram então certa mulher fazendo isso, foram até as autoridades policiais e fizeram um retrato falado. Outras pessoas pegaram fotos e então compararam com aquele retrato falado e passaram a veicular foto de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava fazendo aquilo, que não sabiam se realmente era real, pessoa que morava em outro estado, em outra cidade diferente do que estava acontecendo.
E então aquilo passou a veicular algo que não era verdade, ou seja, fizeram um retrato falado e colocaram uma pessoa que não era verdade, ou seja, uma imagem de alguém que não estava fazendo aquilo, o que poderia prejudicar aquela pessoa. Aquela pessoa passou a viver angustiada, se escondendo, e então um certo dia uma outra pessoa que poderia se parecer com o retrato falado, movida pela caridade, passando por uma certa comunidade nessa determinada cidade, então foi fazer uma caridade de oferecer um alimento para uma criança, e moradores do local imaginaram que aquela mulher poderia ser aquela que estava sendo comentada na região. E então o que fizeram? Acabaram matando aquela pessoa sem dever. Por isso é muito perigoso divulgar coisas que não são reais, que não são verdadeiras. E diariamente, a todo instante, pessoas fazem isso. E nesta igreja apostólica, somos ensinados a tomarem todo o cuidado. Precisamos fazer isso, inclusive nesses tempos, em que muitas pessoas, boa parte da sociedade em todo o mundo, está isolado em suas casas e acabam recebendo diversos conteúdos de forma virtual, e passam a compartilhar sem checar as suas fontes e saber se são verdadeiras ou não. Aproveitam situação para comentar da vida de uns e de outros. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós, no futuro, poderemos ser cobrados. Não somente ser cobrado nesta terra pela justiça terrena e material, mas também cobrados por Deus, porque prejudicamos a vida de uns e de outros. Muitas vezes, aquela pessoa pode nem saber quem começou a inflamar e a prejudicar a sua vida, mas diante dos olhos de Deus e dos seus santos, nada passa por despercebido. E chegará um momento em que eles irão cobrar da nossa pessoa, que nós deveremos pagar pelos nossos atos. Por isso, devemos tomar todo o cuidado e agirmos como homens e mulheres adultos, pessoas que realmente se comprometeram a viver a vontade de Deus e dos seus santos. O apóstolo São Paulo, no primeiro livro a Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele disse o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E nós, como temos nos comportado? Como um menino, uma menina, você, irmã, irmão, ou como um adulto, como um verdadeiro filho de Deus, como uma pessoa sábia? Precisamos ser sábios, tomar todo o cuidado e agirmos como verdadeiros filhos de Deus para o nosso bem e para a nossa felicidade. Se você tem a oportunidade, está tendo momentos de estar em casa, ou no momento que tiver, procure repensar as suas atitudes, o seu comportamento, para não prejudicar inclusive a sua própria vida, e no futuro ser cobrado também por Deus e pelos seus santos, pelos seus atos e atitudes. Aproveite a oportunidade para estar em comunhão com os céus nesses dias, pedindo a Deus e aos seus santos que nos abençoe todo este mundo. Aproveite para acessar o site da nossa igreja, aproveite para ouvir hinos através da Rádio Apostólica Web, ouvir o programa Hora Milagrosa, e aproveite para se comunicar e conectar com o reino dos céus. A seguir, eu os convido ainda para ouvir a apresentação do coral com o hino que tem o título O Resplendor da Vitória.
deixar de lhe obedecer. Ninguém irá ao céu sem santidade, nem será santo se aqui não aprender. Chegado para ti neste momento a grande glória de aprender de Jesus, sendo sincero teu arrependimento, passarás a viver em sua luz, a cada dia consagrando tua vida, serás guardado pelos anjos do Senhor, e terminando nesta terra tua vida, serás levado para o céu com esplendor. Ter chegado para ti neste momento a grande glória de aprender de Jesus, sendo sincero teu arrependimento, passarás a viver em sua luz, a cada dia consagrando tua vida, serás guardado pelos anjos do Senhor, e terminando nesta terra tua vida, serás levado para o céu com esplendor, e lá no céu verás a Santa Formosa, em sua glória como a Mãe do Senhor, e para sempre viverás como anjo, sempre servindo a Jesus, o Salvador. Prezado irmão, prezada irmã, internautas, quero agradecer a todos pela vossa audiência, pela hospitalidade em nos receber na sua casa, no seu trabalho, em abrir esse momento para ouvir a mensagem da nossa igreja, ouvir os nossos hinos, se conectar conosco com o reino dos céus, com Deus e os nossos santos. Desejo que sejam muito abençoados, sejam prósperos, tenham saúde, tenham confiança, mantenham a calma, tenham paciência e peçam muito a Deus e aos seus santos por nós, povo apostólico, e pela misericórdia de Deus por esta humanidade, porque sabemos que muitas pessoas humildes e sinceras poderão ainda tomar conhecimento desta verdade, desta mensagem e ser felizes como nós somos. Eu os convido neste momento a se colocarem em sentido e postura de reverência para orar, falar com Deus e com os seus santos neste momento. Assim vamos o fazer. Ó Deus, bondoso e eterno Pai, nós o adoramos. E ao final de mais esta reunião online, este momento de fé, este momento de conexão com os céus, receba esta adoração, o que fazemos com sinceridade, esta adoração que tem prestado também
todos os teus filhos e filhas, espalhados por todo o nosso país e até mesmo em outras nações desta terra. Ó Pai, nós somos muito reconhecedores do seu amor, da sua bondade e da sua enorme misericórdia. Adoramos o seu amado Filho Jesus Cristo. Ó Jesus, o seu sacrifício naquela cruz, derramando o seu sangue precioso nesse solo terrestre, não foi em vão. Tudo que o Senhor fez foi pelo bem da humanidade, para salvar os bons e humildes de coração, e reconhecemos tudo isso. Adoramos a sua mãe, a veneramos com carinho do nosso coração, reconhecido que somos da importância do seu ministério, pois através dela o Senhor nasceu, pois através dela o Senhor foi livre enquanto criança, de ser ainda morto, para no futuro executar um ministério tão nobre, da qual veio a realizar como o realizou. Jesus, junto à sua bendita mãe, recebam então esta adoração. Assim o fazemos também ao Consolador que Jesus prometeu à Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, o pastor por excelência desta igreja apostólica, o profeta que nos deixou ricos ensinamentos, que vem a cada dia moldando a nossa vida, que vem nos conectando com os céus, que nos aproxima dos céus e que nos faz preparados para que um dia, como é natural, ao terminar a vida do ser humano, nós que vivemos segundo a sua santa vontade, possamos ter direito da salvação e viver eternamente nos céus, no paraíso, num lugar maravilhoso que nós imaginamos. Assim como na terra tem lugares belíssimos, porque é a criação de Deus, imaginamos os céus, um lugar perfeito, intocável, onde o ser humano não tem capacidade de imaginar a beleza, mas nós sabemos que é um lugar muito belo a nossa espera, a espera dos que forem fiéis, dos que forem dedicados, dos que viverem aquilo que têm aprendido nesta igreja apostólica. Ó Pai, neste momento eu peço ao Senhor que nos abençoe toda a Tua igreja, todo o nosso povo, todos aqueles que executam o ministério para o bem desta obra. E assim, ó Pai, abençoe a todos nós, nos livrando de toda a maldade deste mundo, nos livrando de toda a doença, que nos dê força, e aqueles que muitas vezes foram acometidos, que o Senhor os ajude a ser livre de todo e qualquer mal, porque o Senhor é poderoso e capaz de realizar muito mais do que a nossa mente tem alcance de imaginar. Quantas pessoas nos seus lares, nos seus trabalhos, enfim, estão pedindo, estão clamando, ó Pai, os ajude, os abençoe junto a Jesus, ao Espírito Santo, a Senhora Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. Peço ainda pelos nomes na qual está contido nesta caixa de pedido de oração neste altar, ó Pai, em nome de diversos irmãos que aqui o deixaram, que enviaram seus pedidos à nossa sede, que essas pessoas que estão em seus lares, em suas casas, sejam abençoados. Todos aqueles que estão acompanhando nossas reuniões e tendo muita fé, estão pedindo em qualquer parte deste mundo que sejam agraciados. Assim pedimos por todos, ó Pai, inclusive por aqueles que não têm esta fé, que o Senhor use de misericórdia e possam um dia os dar a oportunidade de conhecerem esta verdade, de um dia também terem a oportunidade de estar no reino dos céus, aqueles que têm humildade e sinceridade no seu espírito. Assim nós muito agradecemos ao Senhor, louvando o seu santo nome, confiando e entregando em vossas mãos o Senhor que é capaz de realizar muito mais do que nós podemos imaginar, mas já realizou no passado milagres extraordinários e poderá realizar, se estivermos em comunhão, em união, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. O Senhor irá abençoar a todos nós. Assim agradecemos ao Pai, louvando o nome do Senhor junto ao seu Espírito Santo, agradecendo também a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo.
Prezados irmãos e irmãs, internautas, recebam a bênção que eu vos desejo em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com essas bênçãos sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém. A paz do Senhor a todos. Até a próxima oportunidade.